Olá, gente. Parece que o ministro do Trabalho do Lula realmente vai querer partir para cima dos aplicativos, né? Como o Uber, o iFood, né? E, inclusive, ele conta um monte de mentiras, né? Eu vou ler toda a notícia aqui, mas isso aqui é uma introdução, né? Ministro diz que levou a Lula proposta de correção do imposto de renda e que vai enquadrar Uber e iFood, né? Enquadrar, né? Olha o termo, né? O ministro do Trabalho defendeu a criação de uma política permanente de correção de tabela do imposto de renda da pessoa física que caminhe junto com a valorização do salário mínimo. Enfim, tem que estabelecer política permanente, como tem o salário mínimo, disse ele. Nós desejamos que as coisas caminhem conjuntamente, se depender de mim, elas vão andar. Emendou o ministro, que disse estar afinadinho com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre a questão do salário mínimo. Lógico, são pessoas, se eu não me engano, são partidários do PT, lógico que eles vão ter a mesma ideia, né? Na entrevista, o ministro afirmou que o trabalho informal, ou seja, sem carteira assinada, serve para explorar o trabalhador e condenou o controle da inflação com arroxo salarial, restrição ao consumo e juros altos. Isso aqui, na verdade, é tudo uma balela, né? Para quem não sabe, isso é tudo uma balela, porque o trabalho informal, ele não recolhe os impostos que um trabalho com carteira assinada recolhe. Na verdade, o trabalho informal ele é ruim para o Estado e bom para o trabalhador e para o empregador. O trabalho informal ele é ótimo nesse sentido, né? Porque você não tem que recolher impostos, nem você também não tem que recolher para o INSS, né? Você não tem que recolher para a Previdência. Então, imaginem só, né? O governo sendo contra algo que vai prejudicar o governo, né? Normal, né? Lógico, mas não tem nada a ver com explorar o trabalhador. Quem mais explora o trabalhador é o Estado, né? Marinho falou sobre a estratégia para aumentar o emprego. A estratégia para aumentar o emprego atacando empresas, né? Vai dar certinho sim, eles que empregam pessoas, não é o Estado, né? Reforma trabalhista e a regulamentação do trabalho pelos aplicativos. Classificou o Uber como trabalho escravo e diz que vai enquadrar as empresas de aplicativos que trabalham dessa forma. Não é trabalho escravo, primeiro, porque a pessoa não é obrigada a trabalhar para o Uber. Segundo, que ela trabalha quando quiser para o Uber, ela pode trabalhar dia sim, dia não, ela pode trabalhar quando quiser, como se a pessoa fosse um motorista de táxi, né? A diferença é que o Uber ele recebe parte desse dinheiro, por quê? Porque ele faz manutenção do site e é um aplicativo, então né, a questão de segurança, avaliação, tudo isso, né? A avaliação ela serve como uma forma de segurança. E o próprio Uber regulou o transporte individual, né? Que antes era o táxi que fazia, né? E é muito melhor, né? O Estado ele tenta regular essa questão do transporte individual com os táxis, só que de uma forma muito ruim, porque eles acabam vendendo, né, alvarás, né, para os taxistas e o preço do trabalho fica muito mais caro, né? Porque tem toda aquela tabela, né? Enfim, né, da corrida e etc. Tem o taxímetro também, né? E a existência do Uber trouxe mais concorrência e reduziu o preço teoricamente, dos taxistas também, né? Eles acabaram tendo que reduzir o preço deles, né? Só que em algumas regiões, as pessoas falam que também que o Uber é mais caro do que o táxi. Então é aquilo. É... Se o Uber é mais caro do que o táxi, não tem sentido pegar o Uber. Né? Então ele fica como algo que não tem uma importância muito grande. Né? O mercado é que dita as regras. Né? Vamos enquadrar esse povo, vamos chamar as empresas. Dona Uber, vem cá, Dona iFood, senta aqui, afirmou. A seguir os principais trechos da entrevista. O governo terá meta de emprego, como já houve no passado. Não trabalhamos com meta numérica, vamos trabalhar com uma estratégia de valorização do salário mínimo que ajude a fomentar a atividade econômica. Isso é mentira, porque o salário mínimo é o que mais produz desemprego. Porque pessoas que não produzem o salário mínimo, elas não são empregadas.
Então isso acaba, na verdade, isso acaba influenciando no desemprego. O trabalho tem que ser formal, tá vendo? Eles querem o seu dinheiro, eles querem o teu dinheiro do imposto, eles querem o teu dinheiro do INSS. Por que eles querem que seja formal? Porque o trabalho informal não recolhe automaticamente imposto de renda, ainda tem isso ainda, né? O trabalho informal serve para quem? Serve para explorar. Mentira. Pode ter mais de uma modalidade de contratação de trabalho, isso não é problema, mas tem que ser formal. Primeiro, que o Uber não contrata ninguém. O Uber não contrata ninguém. Trabalho para fortalecer a negociação coletiva, a qualidade do contrato de trabalho. No governo Lula, geramos 14 milhões de empregos com carteira assinada e 20 milhões nos governos Lula e Dilma. Mentira, porque no governo Dilma teve um desemprego tão galopante, só você procurar, não precisa nem ser grande gênio, você pega aqui o desemprego no governo Dilma. Né? Foi uma coisa catastrófica. Né? O desemprego no governo Dilma chegou aqui a bater mais de 10%, né? Mais de 10%. Então, assim, quem, né, 12%, o desemprego é de 12%. Isso em 2016. Um pouco depois, exatamente, 12 milhões de pessoas. Hoje em dia, eu não sei quanto que estão o nível de desemprego. Vamos só dar uma olhada, 12%. Né? Eles vão usar o trabalho informal, né? Mas como é que você, ó, a taxa de desemprego realmente o governo é que estipula, né? Agora teve a pandemia também, né? Então você ainda teve isso, né? Você teve isso ainda, né? A pandemia tirou muito dos... aqui não tem a taxa de desemprego. A taxa de desemprego do Brasil caiu para 8,1% no trimestre encerrando em novembro de 2022. Esse é o menor nível encerrado desde abril de 2015, quando estava no mesmo patamar. Ou seja, depois de, né, até que a taxa de desemprego caiu bastante mesmo, né? Mesmo em período de pandemia, o que você imagina que ia ter mais, fosse ter mais desemprego, né? Até porque fechou tudo, muitas empresas fecharam, então você teve muita quebra aí de emprego, muita gente ficou desempregada, né? Então, não, o governo Dilma não teve emprego nenhum, muito pelo contrário, chegou a um desemprego muito galopante. Se a política de valorização do salário mínimo não tivesse sido interrompida, o valor hoje estaria em 1.396. Mais importante do que o valor do salário mínimo de 2023 é falar da retomada dessa política. O grupo de trabalho vai analisar a partir dos fundamentos da economia. Vamos fazer exercício de cada proposta do que impactaria nos próximos 10 anos. Mas para as contas públicas, o problema do aumento das despesas atreladas ao mínimo continua? Estou falando de crescer a receita da Previdência. O pessoal só consegue enxergar um lado dessa conta. Sempre convoco meus colegas da área econômica, especialmente os técnicos, a enxergar os dois lados. O ministro da Fazenda tem uma boa visão sobre isso. E eu e o Fernando Haddad estamos ali afinados. Lógico, somos do mesmo partido, né? Vai dar custo? Vai, mas vai impactar na receita. Temos de apostar que vamos ter um crescimento de receita para suportar o crescimento da despesa. Bom, a questão do salário mínimo é aquilo, né? Eles falam uma coisa, mas no fim das contas eles não aumentam, porque eles sabem que não tem como, né? Até porque a inflação corrói todo o aumento do salário mínimo, né? E é aquilo, né? Eles falam que inflação não é algo que importa, mas corrói o valor do salário mínimo, né? Tem a questão da reforma tributária, que eles perguntam aqui, o secretário da reforma tributária tem uma proposta para reduzir os encargos do primeiro salário mínimo.
O senhor acha? Eu vejo a seguinte situação: tem 1% dos bilionários que não pagam imposto ou pagam pouco. Não pagam sobre lucros e dividendos. Você vai comprar um pastel na feira e tem lá uma carga de imposto grande. E o cidadão saca 50 milhões de resultado no ano e não paga nada de imposto, especula na bolsa e não paga nada de imposto, é uma coisa errada. Olha, o cara que tem 50 milhões, ele não vai querer pagar imposto no Brasil, sinto muito. Ele vai fugir para um estado que seja um paraíso fiscal, né? Por isso que digo, não tem como taxar imposto, não tem como taxar rico, não tem como fazer imposto em ricos. Isso é uma ilusão da esquerda. Meu, se você tem 1 bilhão de reais, vão querer taxar você. Você vai falar, pô, vou sair do Brasil, vou tirar tudo daqui, vou pra, sei lá, vou pra Mônaco. Vai qualquer paraíso fiscal que exista, sei lá, Mônaco, Suíça, sei lá. Vai para esses lugares, e aí? O governo brasileiro não vai ter como fazer nada. Você bota o dinheiro tudo nesses países, e aí? Tem uma coisa que é chamada de jurisdição. O Brasil não pode taxar além da sua jurisdição. A jurisdição é o território brasileiro, né? O Brasil não pode taxar o dinheiro que está em outro país. Loucura isso, né? Então, no fundo, imposto nunca vai atingir o rico. Imposto atinge quem? A classe média. No fundo, eles querem taxar a classe média. Por quê? Porque a classe média é que mais vota contra eles e é que eles querem mais tirar dinheiro. Eles não vão conseguir tirar dinheiro dos ricos. O Lula não pagou 18 milhões de imposto. O rico não paga imposto. Né? 18 milhões. Por que o Lula não é rico e não paga imposto? 18 milhões. Né? Foi chorar com o Gilmar Mendes para exonerar ele de pagar esses milhões de imposto. O que o senhor acha de desonerar a folha salarial? Nós temos de desonerar a produção. A folha salarial pode ser usada, desde que se resolva como financiar a Previdência, que é outro nó. Quando se fala o déficit da Previdência X e a contestação, é preciso entender quais eram as bases de financiamento da Previdência. Os empresários querem desonerar. Muitas vezes o Tesouro fala, vamos desonerar para ajudar. Compense essa receita que a Previdência está perdendo para dizer que tem déficit. Por isso, o coitado do Lupe, ministro da Previdência, falou que não tem déficit, caíram em cima dele. Mas óbvio que tem déficit. O sistema da Previdência é um sistema de pirâmide, né? Quem está na base da pirâmide, que está trabalhando, está pagando para quem está no topo, que está aposentado. É um sistema de pirâmide. Eles gostem ou não, é um sistema de pirâmide. Por quê? Não é capitalização, não tem capitalização. É um sistema que você paga e você não recebe. É um sistema que você paga e você não recebe. Por que não fizeram o sistema de capitalização? Quem paga, quem recebe. Né? E essa reforma da Previdência que fizeram foi horrível. Por quê? Porque se o Estado ele já controla as pessoas, ao menos que dê dinheiro. Né? Se o Estado ele rouba das pessoas, ao menos que dê dinheiro. O que o Estado fez? Vocês vão contribuir igual, vão continuar contribuindo igual, mas agora a gente não vai dar o mesmo valor que vocês tinham antes. Cara, é bizarro isso. Tem gente que concorda, essa reforma da Previdência é horrível. Se é para quebrar, que quebre logo, para as pessoas verem. Esse sistema de Previdência não serve. Tem que ser capitalização. Olha lá, o seguro-desemprego não alcança o trabalhador informal. O senhor não acha que tem alguma o senhor não acha que alguma solução tem que ser dada? É por isso que tem que ser formal. A responsabilidade da reforma trabalhista tem que ser visitada. Irresponsabilidade da reforma trabalhista. Meu Deus do céu. Mas tem muita gente que prefere ser informal porque ganha mais, lógico. Prefere nada, ganha nada. Não é verdade que informal ganha mais. Que categoria? É por isso que você vê um monte de cara com pessoa jurídica, né? Como o senhor vê o problema da pejotização da mão de obra? As empresas foram criando os conceitos de pessoa jurídica e o MEI o microempreendedor individual para burlar e fraudar a legislação trabalhista. Por que ele fala em fraudar? Porque não vai dar imposto para o governo. E como enfrentar isso na nova realidade do mercado de trabalho? Vamos ter que reorganizar o aparelho do Estado para fiscalizar.
investigar e cumprir a legislação vigente. Há necessidade de novos concursos para o futuro. Ó, isso aqui que é a produção de emprego para eles. Concurso público. Eles querem mais escravos do Estado, mais financiadores do sistema. E enquanto isso vão acabar com o emprego informal. Eles querem acabar com o emprego informal. Quer dizer, que as pessoas que têm emprego informal, na visão deles, é melhor que elas estejam desempregadas. Estão desmontando totalmente a proteção ao trabalho. Tem muito trabalho escravo no Brasil que a sociedade está tolerando. O que o senhor pode dar de exemplo? Eu posso. Uber. Veja aquele jovem que participou do BBB e quase morreu no acidente de Uber. Na verdade, o motorista era do aplicativo 99. Mentiu já, né? Começou com a mentira aí. Aquilo é resultado de trabalho escravo. Olha, se você dirige um táxi ou Uber, você corre risco de sofrer um acidente no trânsito. Se a pessoa não enxerga isso, desculpa, é a mesma coisa do cara lutar boxe e falar, não, eu tô sofrendo demência pugilística. Cara, ofícios do trabalho, né? Não tem como você dizer que não sabia. Você sabe disso. Agora, olha a mentira que ele fala. O motorista devia estar trabalhando 16 horas por dia. Mentira, porque quando o trabalhador, o cara que trabalha no Uber, ele deu 12 horas de trabalho, ele não pode mais trabalhar. Tem lá um período lá que ele é tirado de ar. Dormiu no volante, isso é trabalho escravo também. Como ele sabe? Ele tá falando uma coisa que nem sabe se é verdade. Olha um absurdo, gente. Caramba. Como é que pode? Os caras ainda criam uma comissão para investigar fake news e eles mesmos fazem fake news. Mas qual é a saída? Nós vamos instituir um processo de negociação. Em primeiro lugar, chamando as empresas, dona Uber, vem cá, dona iFood, senta aqui. Não dá para ter uma jornada extenuamente igual. Vocês, extenuamente igual vocês estão exigindo. Eles não exigem. Caramba, eles não exigem. O iFood, Uber, é livre, o trabalho é livre. Os caras podem trabalhar 30 minutos, 1 hora. Eles podem trabalhar o quanto eles bem entendem. Não tem isso de jornada. Esses caras, eles não entendem isso. É socialista, não entende as coisas. Isso que é complicado. O cidadão trabalha 16 horas por dia para levar o leite para casa. Mentira, ele não trabalha, não pode trabalhar 16 horas por dia no Uber. O Uber não permite isso. É exploração. Mentira. Vamos estabelecer padrão de remuneração, de proteção social. De novo, você imagina um empresário, um cara que é dono de uma loja. Como é que você faz? Como é que se exige? É a mesma coisa, ele é um empresário. O cara que é motorista de Uber é um microempreendedor individual. Um trabalhador de aplicativos, um caminhoneiro, um mototaxista, um motoboy não tem nenhuma segurança. Tô até caminhoneiro entrou nessa. É preciso que seja regulamentado. É preciso que as empresas tenham a consciência de que a sociedade quer que chegue um lanchinho em casa, pizza atende. É preciso que seja regulamentado. É preciso que as empresas tenham a consciência de que a sociedade quer que chegue um lanchinho em casa, pizza, tem de remunerar bem esse trabalhador. E remunera, é acima do salário mínimo. Tem gente que ganha em 10 horas de trabalho quase R$800 no Uber. É por isso que esses caras querem regulamentar. Eles querem tributar, é só isso, não tem nada a ver. Eles querem tirar o dinheiro do cara para pôr o INSS, sendo que o próprio microempreendedor, ele voluntariamente dá dinheiro para o INSS, para ser protegido, né? Aí tem a nota do Uber abaixo aqui. Há quem diga que esse pensamento do governo sobre o mercado de trabalho não se coaduna com a nova realidade do mercado de trabalho no Brasil e no mundo. Como o senhor responde? Eu vejo isso como um absurdo, mas a democracia garante o direito de falar besteira. Nossa. Vai ver o que se está fazendo na Espanha. Vai ver o que está acontecendo na Europa em relação a esse debate. Lá também estão debatendo para enquadrar esse povo. As empresas ameaçaram sair fora da Espanha por isso. Durou 48 horas essa rebeldia. Ficaram 2 dias e voltaram, vão ser enquadrados. Ele chama de rebeldia ainda, né? Caramba, é muito legal ver que ele está realmente preocupado com quem está trabalhando, né? A necessidade de revogar a reforma trabalhista foi muito criada na campanha eleitoral, mas depois, diante de tantos ataques, o PT acabou recuando. O senhor sempre disse que era necessária uma mudança, afinal, que pode ser revogado. Eu sempre registrei que não era correto falar em revogação. Mentira, o PT sempre falou que queria revogação.
Mas temos muitos trabalhadores desprotegidos. Quer dizer, o que não dão dinheiro para o Estado. Que uma nova legislação precisa proteger. É preciso olhar sobre a ótica de qual tipo de sindicato a sociedade brasileira deseja. Sindicato nenhum. Eu não quero nenhum sindicato. Meu Deus do céu, esses caras são loucos por sindicato, não é incrível? Não é o governo que vai dizer, eu quero um sindicato A, B ou C. A sociedade é que tem de construir. Meu Deus do céu. Sociedade. Olha só, a sociedade. Coletivo. Quem é a sociedade? Não tem. Sociedade não existe. É um grupo de coletivo de pessoas e cada um tem a sua opinião individual. Nós queremos fazer um processo de construção e de fortalecimento do papel de negociação. Não é expressão usada no passado, negociar sobre legislado. Sempre pode o negociado sobrepor ao legislado, para mais, a lei é a proteção mínima. Então você quer negociar, tá tudo bem, negocia, mas o empresariado veio com essa balela de negociar sobre o legislado para negar a lei, rebaixar e pagar menos do que a lei garante. Isso é um absurdo, tem que ser revisado. Mentira, porque o Uber paga muito bem. O Alckmin garantiu que não haveria mudança nesse ponto, em encontro de empresários. Lógico. O Alckmin é aquilo, né? Ele tem uma, olha lá, nota da Uber. A Uber foi o primeiro aplicativo de transporte a disponibilizar no Brasil desde o início de 2020 uma ferramenta de segurança que limita o tempo online dirigindo pelo aplicativo. A ferramenta fornece notificações ao motorista quando ele se aproxima do limite de 12 horas online, conduzindo o veículo em um único dia. Atingindo esse limite, ele será automaticamente desconectado e não poderá utilizar o aplicativo pelas 6 horas seguintes. É aquilo, o cara ele dirige quantas horas ele quiser. Né? Ele é um empresário, ele é um autônomo, não é nem empresário, ele é um autônomo. É igual um advogado. Tem advogados que trabalham mais de 12, 18 horas por dia. Tem empresários que trabalham mais de 12 horas por dia. Isso aí acontece. O motorista de Uber, ele é um cara meio que... Ele trabalha para si mesmo, na verdade. Né? O Uber ele faz ali uma manutençãozinha para garantir a segurança do aplicativo. Justo. Né? Eles criaram o aplicativo, eles têm ali uma segurança. Eles é que regulamentaram, né? E é lógico, esses caras estatólatras, às vezes vão querer acabar com o que a iniciativa privada fez para garantir empregos, né, para a produção de mais empregos. É sempre assim. Sempre vem um Estado para atrapalhar tudo que está tendo bom, tudo que está tendo sucesso. Né? O Estado vem para prejudicar as pessoas. É sempre assim. E o Uber, iFood, tudo é revolução. É revolução no mercado de trabalho e isso é ruim para eles porque isso descentraliza o poder, e eles não querem descentralização de poder. Enfim, o vídeo por hoje é isso, né? Óbvio, eles vão querer peitar o Uber, o iFood. É a consequência do povo ter votado nesse ladrão, né? E aí agora é essa, né? Agora eles querem realmente acabar com o emprego que tem hoje em dia, deixar um monte de desempregado e, enfim, é isso, né? Agora, quem é que vai empregar, né? Tem um monte de empresas já demitindo em massa, né? Quem é que vai querer empreender no Brasil? Ninguém, né? Enfim, por hoje é isso. Um abraço, curta o meu vídeo, inscreva-se no meu canal e comente aqui embaixo e compartilhem meu vídeo.